Amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui neste final de dia, com muita gratidão por poderes que estão necessitados de boas energias, de boas vibrações. O grande coordenador de todo o trabalho é Jesus. Eu bebi água e engasguei. Desculpa. Bom, hoje nós estaremos fazendo o nosso estudo e oração, e eu peço a vocês que enquanto a gente estiver no momento do estudo, da prece, que nós possamos envolver uns aos outros com muita energia de paz, de amor, mas que também possamos rogar ao nosso Mestre Jesus que envolva todos nós com essas boas energias, com as boas vibrações, e que Ele nos auxilie a transmutarmos todas as nossas energias negativas em luz, para que possamos nos fortalecer, para que possamos seguir adiante na nossa caminhada. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Dona Ivani, boa noite, seja bem-vinda. Dona Vera, seja bem-vinda. Carlos Eduardo, Dona Margarida, Marisa, Norma, Remo e Mel, Suzana, Dona Mariângela, Bartira, seu Antônio, Estela, Valéria Junqueira, David, Lúcia, Paulo Parachim, Solange Medeiros, Osanira, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos abraçados por mim, com muita gratidão, porque se não fosse a presença carinhosa de todos vocês aqui que conversaram no chat, aqueles que já estão conectados, mas não mandam mensagens, essa nossa corrente é muito importante, a presença de vocês na nossa vida. Hoje nós vamos estudar este livro, Mãos Unidas. Ele é a psicografia de Chico Xavier e a autoria espiritual de Emmanuel. Hoje nós vamos ler uma lição que é do capítulo 12, de nome Resgate e Renovação. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesses atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Enquanto na escola, somos chamados ao exercício das lições. Ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrarás afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas igualmente rendearão contigo velhos adversários, não mais amados pelos instrumentos de ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através de uma aversão oculta. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Desfrutarás a amenidade do clima social que te envolve com os mais elevados testemunhos de apreço e respirarás, muitas vezes, no ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns à frente dos outros, para aprendermos a nos amar reciprocamente como filhos de Deus. Perceberás, pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas mãos que ensinastes a ferir o próximo em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento. Reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adestraste na injustiça, nas sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação.
Ergues-te hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever, enquanto sofres o retorno de crueldades que te caracterizavam em outras épocas, por intermédio de ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia a dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém te compreende, ama e abençoa. Se alguém te compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama mais ainda. Seja qual seja seu problema, nunca lhe confira solução justa se não dispuseres a amar e abençoar. Onde estiveres, ama e abençoa sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás, sem delongas, o domínio do bem que vence todo o mal. Resgate e renovação. Essa lição aqui de Emmanuel é uma lição muito bonita, porque nos traz muitas coisas da nossa lei de causa e efeito, né? Mas antes disso, vamos entender o que o dicionário nos chama de resgate. Porque dentro da doutrina espírita nós utilizamos a expressão resgate espiritual. Mas vamos ver o sentido geral dessa palavra. Bom, resgate tem 3 linhas de frente, né, de pensamento. Uma, quando a gente fala, os bombeiros da missão de resgate foram lá naquele acidente e tal. Aí a gente entende que aquela missão de resgate dos bombeiros, ela vai resgatar tanto as pessoas machucadas para levarem para os hospitais e tudo mais, quanto o resgate daqueles que não resistiram ao acidente e serão levados também para seus corpos serem cuidados, né? Então tem essa ideia de proteção, de salvamento de vidas, né? E tem essa ideia do resgate em acidentes ocorridos. O segundo significado de resgate tem a ver com libertação, salvação, livramento. Então seria assim, a gente vai resgatar alguém de um cativeiro, né? O resgate da pessoa que foi... como que é o nome? Quando... o resgate da pessoa que foi sequestrado, aconteceu assim, assim, assim. Então, ali existe um salvamento através de uma libertação, né? Através de um livramento de um mal que acontecia, né? Então, as crianças foram resgatadas do cativeiro, assim, assim, assado, né? Tem essa noção. E outro sentido de resgate é quando o resgate tem a ver com o quitar débitos, com pagamento, tem a ver com dívidas, né? Eu vou resgatar, né, essa dívida, vou efetuar o pagamento, então eu vou resgatar o compromisso tal, né? Então, de qualquer forma, quando a gente pensa em resgate, tem a ver com uma ação que eu, diante de outras pessoas ou outros fatos que já ocorreram. Eu resgato uma dívida porque essa dívida não foi feita hoje. Ela já foi, é uma dívida que, né, tem a ver com o meu passado. Eu vou libertar alguém que estava preso, não estava na minha convivência, então essa pessoa tinha sido apartada de mim, a convivência pertencia ao passado. A proteção, por exemplo, dos acidentes, o acidente já aconteceu, por isso eu estou ali para resgatar, né? Bom, a gente tem equipes de plantão, mas eles agem depois que o acidente ocorre. Então, a palavra resgate, eu pensando nisso, tem muito a ver com o passado, né? Com algo que ocorreu e dá uma ideia de salvação mesmo, né? Eu vou resgatar
uma dívida. Eu vou resgatar o meu nome limpo, né? Eu vou resgatar uma antiga amizade, fazendo assim, assim, assim. Eu vou resgatar a minha coleção de gibis do Maurício de Souza da infância. Então, tem a ver essa ligação com o passado. Por isso que na doutrina espírita, a gente ouve muita palavra, o resgate espiritual, o resgate do passado, né? Porque tem a ver com dívidas que foram adquiridas no meu passado. O meu passado desta vida ou o meu passado de muitas vidas, né? Ou de alguma vida passada. Entendem? Então, o resgate para a doutrina espírita não é um castigo. Como as pessoas às vezes olham torto e falam assim: ah, tá resgatando algo de outra vida. Que maravilha! Que fantástico aquele ser ali ter a coragem de começar o seu processo de resgatar os débitos e de pagar o que deve ao universo e ao nosso Pai. Então, o processo de resgate deve ser visto como nós, como uma atitude de coragem. Porque quando o espírito encarnado aceita, naquela encarnação, passar por esse processo de resgate das dívidas, é porque ele está em condições de quitar várias dessas dívidas. E às vezes a gente não está vivendo um resgate, mas também não estamos quitando algumas dívidas, né? E às vezes nós estamos até protelando essa quitação, né? Então, no Espiritismo, a noção de resgate não é castigo, entendeu? Mas um processo de correção dos meus erros do passado. E quando eu decido corrigir os erros do passado, eu uso uma ferramenta maravilhosa, através da caridade. Então, através da caridade, que envolve o amor por mim, o amor por você, o amor por todos, né? Essa caridade faz com que esses resgates ocorram de uma forma de sucesso, né? Eu realmente vou me livrar daquelas dívidas kármicas que ficam na minha história. Então, a gente tem que se lembrar que o resgate do passado é essencial para a conquista do futuro. Se tiver alguma secretária presente, por favor, coloque no chat, para ninguém se esquecer disso. O resgate do passado é essencial para a conquista do futuro. Assim como uma pessoa, né? Vocês aqui já tiveram aqueles sonhos que eu tenho até hoje, às vezes eu sonho que chegou a minha formatura e aí, de repente, eu estou devendo uma matéria. Aí eu estou devendo a matéria de educação física, aquela agonia naquele sonho, vai daqui, vai dali. É uma coisa complicada, não é? Mas quando a gente acorda, ai, graças a Deus, era apenas um sonho. Eu já estou com meu diploma, eu já atuo na profissão escolhida por mim. Aí eu fico pensando, e se nós não tivéssemos resgatados, assim, todas as nossas dívidas, as matérias que nós devíamos, os trabalhos que estavam na procrastinação, tendo as suas entregas atrasadas, se a gente não tivesse tido a coragem de resgatar tudo que faltava para a conclusão do nosso curso, nós não teríamos os nossos diplomas aqui hoje. Mas não é só em relação a curso. Nós, muitas vezes, temos questões de resgates importantes em relação a nós mesmos, de crenças limitantes que nós colocamos e inúmeras vezes nós nos punimos por uma consciência culpada e que não vai levar a nada, porque nós temos a culpa patológica e temos a culpa terapêutica. A culpa terapêutica é aquela, nossa, errei, me arrependo, sinto culpa, vou reparar. E aí é o momento do resgate. Eu vou resgatar essa dívida. A culpa patológica é assim, ai meu Deus, eu errei, ai, mas eu era muito ruim, ai, não podia fazer isso. Então,
eu vou ficar com culpa, não faço nada, eu só me afundo num buraco, detono minha autoestima e não vou para frente. A gente percebe muito isso em aluno. Tem aluno que atrasa uma coisinha, fica enrolando, enrolando, enrolando e desiste do curso. É uma culpa patológica. Ele não resgata tudo que precisa, todos os pontos para ele poder seguir adiante. Por isso a importância dessa frase. Obrigada, Estela. O resgate do passado é essencial para a conquista do futuro. Se eu não resgato o meu passado e principalmente os meus erros, eu posso entrar numa consciência de culpa e não me permitir ser feliz. E tem outra coisa mais grave ainda. Se eu não aceito esse resgate, eu vou estar sempre protelando a minha felicidade futura. Porque nós não temos como ser felizes se temos amarras do passado não solucionadas, né? Aí, como exemplo, né? Nós temos, quando a gente vai fazer uma consulta, e a gente às vezes chega em casa feliz da vida, porque a gente fala assim, nossa, eu fui no médico tão bom, fez tanta pergunta, perguntou tudo, perguntou se eu dei à luz, perguntou da minha infância, do meu pai, da minha mãe, nossa, falei tudo para ele. Como se chama esse processo de perguntas médicas, né, da área de saúde? Se chama anamnese. É uma entrevista para colher os dados da história de vida da pessoa, para a gente compreender quem é aquela pessoa que chega ali diante de nós. Para a gente ter uma noção do passado médico dessa pessoa, da sua família, para que a gente possa ir construindo esse sujeito, entendendo o que está acontecendo no presente. Então, a anamnese é um resgate do passado, da saúde da pessoa, correto? Outro tipo de resgate que a gente percebe, quando nós vamos fazer uma terapia, qualquer que seja a linha da terapia, ela nos leva a refletir sobre a nossa infância, sobre as atitudes que me geraram culpas, medos, nos leva a saber onde está esse poder que você tinha no meio do caminho e perdeu, ou escondeu, o que aconteceu? Então, a terapia ajuda a reconstruir as relações que não deram certo dentro de nós, a gente avaliar esse processo para que a gente estabeleça uma relação saudável depois. Então, tudo isso do processo terapêutico tem a ver exatamente com esse resgate do passado. Mas nenhuma dessas formas são para a gente poder olhar, se culpar e não fazer nada. Pelo contrário. Então, a doutrina espírita, né, nos traz essa questão do resgate das nossas dívidas, dos nossos erros, para que a gente possa mudar o curso da nossa história. E aí tem a ver exatamente como Emmanuel fala, que tem a lei de causa e efeito. Se eu tive plantios ruins no passado, a minha colheita não vai ser de flores. Mas eu posso mudar e fazer um novo plantio, mas eu não vou deixar de colher algumas coisas que não foram legais que eu plantei, né? Mas tudo isso é minimizado com a prática do bem. Nós sabemos que às vezes nós temos um planejamento de provações muito difíceis e elas são minimizadas quando eu pratico o bem e decido amar, respeitar aqueles que me cercam. Esses resgates vêm sobre uma bondade infinita do nosso Pai. Porque, olha bem, quando renascemos, nós nos esquecemos do nosso passado. A gente sabe que existe. A gente tem dicas, né? Então, se eu estou com uma dificuldade X ou Y, eu imagino que no passado eu não tenha respeitado, não tenha curtido muito esse lado da vida. Mas aí, nós temos a oportunidade de vivenciarmos de uma forma diferente as relações com aquelas pessoas difíceis. Então, às vezes, eu tive no passado um marido difícil e que eu terminei a minha encarnação odiando ele,
e ele de repente tem a chance, com o meu esquecimento, de vir como filho. E aí, com aquele amor incondicional de pai e de mãe, a gente aceita esse espírito que precisa de amor para fazer os seus plantios diferentes. Quando nós aceitamos o resgate, nós estamos praticando a caridade do amor, da benevolência. Então, nós não podemos ficar como seres queixosos de todas as dificuldades que surgem nos nossos caminhos. Por quê? Porque são as oportunidades, são as provas que chegam para que eu demonstre o meu conhecimento bem melhor do que era no passado, a minha prática do amor e da caridade bem melhor hoje do que era no passado. E nós temos que entender que os nossos filhos também nascem com seus resgates do passado, né? E às vezes o que nós precisamos é de estar do lado. E nós precisamos de fortalecê-los, porque quanto mais fortalecidos nós estivermos, mais leve vai ser a carga. Se eu acredito em um pai de amor que está me amparando, eu vou passar por uma situação difícil, uma perda de ente querido, uma doença, de uma forma menos traumática. Se eu acredito que nós temos muitas vidas como oportunidade para aprender a amar e fazer o que é certo, aí eu vou entender que muitas coisas que eu acho que não sou merecedora, que eu nunca fiz nada para passar por isso, têm as suas origens no passado. E aí eu consigo reconhecer um resgate. Ao invés da revolta e do castigo e da injustiça que paira nesse Deus, que algumas pessoas acreditam que seja castigador, não é o nosso Deus. Porque nada acontece ao acaso. Tudo faz parte de um planejamento maravilhoso. Nós temos equipes que auxiliam no reencarne, no planejamento reencarnatório de cada um de nós e de todos os que a gente conhece. Então, é muito importante a gente saber que nós não somos vítimas de nada, né? Nós somos alunos que não passamos na prova e aí veio a substitutiva. A gente tem que bancar o esperto e passar logo nas provas que nos surgem. Por quê? Vocês já viram tanto que professor gosta de fazer substitutiva difícil? Gente do céu, né? Eu, por um problema que eu tive de saúde uma vez, eu fiz uma substitutiva na minha vida, na faculdade, mas Deus me livre, né? Então, a substitutiva, quando eu nego aquilo que me chega e vou deixar para depois, às vezes eu estou só adiando e fazendo com que seja, às vezes, mais difícil do que agora. O que eu preciso de fazer? Estou diante de um resgate. Eu tenho que lembrar que o resgate significa renovação. Esse é o título do Emmanuel. Resgate e renovação. A oportunidade de renovar está na aceitação e no enfrentamento interno, corajoso, amoroso, do resgate que surge. Não é mesmo? Então, se eu tenho que lidar com uma doença, se eu tenho que lidar com dificuldades financeiras, se eu tenho que lidar com injúrias, com algum tipo de perda de entes queridos, eu preciso de saber que tudo acontece no momento em que eu já tenho as forças necessárias para lidar com isso, né? Então, é muito diferente nós que acreditamos em uma vida após a morte, nós que acreditamos que teremos uma vida na nossa verdadeira pátria, no nosso verdadeiro lar espiritual, e depois voltaremos de novo em novos corpos para habitarmos uma outra vida. Então, é menos doloroso porque a gente tem a certeza do reencontro, menos revoltante. E nós sabemos que uma criança de 5 anos que desencarna doente, ela está ali resgatando. Mas aquele espírito não tem 5 anos, talvez tenha 2000 anos ou mais, né, de encarnações difíceis. E às vezes o espírito escolhe para se livrar daquela dívida e renascer numa próxima vida sem tantas dificuldades, sem tantas dívidas pesando a sua consciência, não é mesmo? Então, Emmanuel fala que nós encontraremos afeto, sim,
mas encontraremos adversários dentro do nosso lar. Nós encontraremos amigos maravilhosos, mas nós encontraremos as pessoas que vão, assim, não ter por nós um amor incondicional. E ele pede que nós amemos essas pessoas. E nós teremos aqui, como ele fala, pessoas que a gente identifica, que a gente tem uma identificação e que é muito bom estar junto. E pessoas que vão nos injuriar, que vão fazer ciladas, né? Então nós teremos pessoas que nós amaremos e teremos compaixão com facilidade. E outras pessoas complicadas, que às vezes nós temos aqueles acertos do processo de aprender a amar. Mas Emmanuel pede no final, se alguém te compreende, né? Se você tem afinidade com alguém, ama, abençoa essa pessoa. Mas se alguém te injuria, abençoe e ame ainda mais. Porque nós temos que lembrar como deve ser difícil para a pessoa ela ter tantos entraves, né, à sua evolução espiritual. Tem gente que adora colocar a culpa em obsessor. Ai, tá dando tudo errado, parece que tem obsessor. Não tem. É porque às vezes o tempo está passando e a gente precisa de o quanto antes resgatar aquilo que a gente veio resgatar. Outras vezes a gente tem uma fase boa da vida e tem momentos que eu falo assim, não, a partir de tal idade eu vou estar preparada para os resgates. Vamos escolher uns 2 ou 3, né? Aí quando surge um, surge o segundo, o terceiro, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Nada. É só o seu combinado que chegou a hora, né? O que nós precisamos de fazer? Tendo a consciência de que alguém se encontra em um resgate, nós precisamos de dar apoio àquela pessoa, de amar incondicionalmente, de orar para que ela tenha forças, de estar com a nossa presença, com o nosso incentivo, com as nossas preces, para ajudarmos uns aos outros. E aqui, Emmanuel termina a lição. Onde estiveres, ama e abençoa sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás em breve o domínio do bem, que vence todo o mal. Então, a nossa ideia é o quê? É estar com o bem, porque a partir do momento que nós fecharmos aquele resgate que chegou nas nossas vidas, nós estaremos renovados, plenos de energia e de luz. Por isso que nós precisamos sair desta vida com o máximo de resgates, com o máximo de dívidas pagas que a gente der conta, para que numa próxima vida venhamos a usufruir de mais alegrias e mais momentos de felicidade. Então, lembrando dessa frase, o resgate do passado é essencial para a conquista do futuro. Não reclamemos, não busquemos culpas e culpados, nada disso. Vamos aceitar esse momento, rogar a Deus forças, rogar a Deus sabedoria, firmeza e vamos seguir adiante, vencendo cada minuto, cada espaço, cada etapa necessária. E vamos sair deste processo mais iluminados, até que um dia seremos seres alados, seremos verdadeiros anjos, porque esse é o final que espera todos nós. Deus nos criou para termos um final feliz. Não existe inferno. O inferno está dentro dos nossos corações, dentro da nossa consciência culpada. O que nos espera é alegria e felicidade. Vamos trabalhar ao máximo, ajudar ao máximo todos aqueles que necessitam de nós, para que a gente possa, assim, irmos transformando a nossa vida em um campo de colheitas, de belos frutos e de lindas flores. E que as ervas daninhas que nós em algum momento plantamos no passado sejam extirpadas com a força do bem, da oração, da esperança e da certeza de que nada não acontece ao acaso e que para tudo
que foi planejado pelo nosso Pai, Ele conta com a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa alegria em servi-lo. Lembremos disso diante das nossas dificuldades, dos nossos lutos, das nossas doenças. Confiemos, tudo vai dar certo, porque quem está no comando é Jesus. Ele é o governador do planeta, ele que cuida de todos nós, ele é o nosso chefe aqui na Terra. Então, a gente que, quando a pessoa duvida do potencial da Terra, está duvidando do potencial de Jesus. Vamos seguir em frente confiante nesse mestre querido, que tudo há de dar certo. Vamos então fazer a nossa prece, né? Ah, Pai de infinita bondade, como te agradecemos a existência desses livros que nos trazem tantos ensinamentos maravilhosos. Obrigada por recordarmos da responsabilidade de cada um de nós, sobre a nossa saúde física, espiritual e moral, sobre os ensinamentos que desejamos obter, sobre as amizades, os laços consanguíneos que devemos manter. Obrigada, Pai, por termos essa consciência. Jesus, Mestre amado, gratidão por estar no mando deste mundo, por estar protegendo a todos nós, nos ajudando. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima, por sempre nos fortalecer, nos aparar e nos colocarmos em seus braços para sermos ninados com amor maior. Obrigada, Mãe Santíssima. Queremos, nesse instante, rogar que possamos doar as nossas melhores energias, somadas às energias maravilhosas de todos os nossos mensageiros, de todas as pessoas que se encontram com o intuito de auxiliar uns aos outros. Mas, Jesus, o que nós te pedimos é que estenda sobre a terra o teu manto de amor, de paz, de luz. Jesus, nós te pedimos que cuide de todos nós, em especial, cuide de todos os doentes, de todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas prisões, em seus lares, nas celas dolorosas. Te pedimos, Jesus, por todos aqueles que não podem, neste momento, enxergar a verdadeira luz, a verdadeira felicidade. Queremos, Mestre querido, te rogar por todos os profissionais da saúde que têm trabalhado exaustivamente nessa pandemia. Receba pedidos para que em todos os cantos do mundo esses profissionais possam receber muita luz violeta, muita paz, muita tranquilidade, muito azul. E pedimos por todas as famílias que se encontram em luto, para que se fortaleçam e consigam enxergar a harmonia e beleza de todos os jardins dessa vida e de todos os jardins que chegam até nós na próxima vida. Assim, nós queremos, neste momento, rogar à equipe espiritual que aqueles nomes que vierem à nossa mente, aquelas pessoas que nós nos concentrarmos, possam ser envolvidas com este manto de amor e possam ser tratadas e participarem do processo de cura de cada um de nós, da cura do planeta como um todo. Jesus, nós nos colocamos na sua frente como se de joelhos estivéssemos, agradecendo pelo Espírito iluminado que nos guia, dizendo obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe Santíssima, pela coragem, pelo amor, pela dedicação. Obrigada, meu irmão. Obrigada a todos vocês aqui encarnados.
que participam conosco deste momento de oração. A todos aqueles que não têm como participar, mas que estão conectados. Muito obrigada. Finalizamos esta oração agradecendo por tudo que recebemos, que cada pedido seja realizado dentro da vontade do Pai. Que assim seja. Pois bem, amigos, terminamos o nosso estudo e oração de hoje. Lembrando a todos que amanhã acontece às 20 horas, tá bom? O tema de amanhã vai ser um tema bem bonito. Já estou preparando. Amanhã às 20 horas estaremos aqui reunidos, correto? E agradeço aquelas pessoas que deram like, aquelas que se inscreveram nos canais, aquelas que divulgam o nosso canal, os links, né, para a pessoa se inscrever. Agradecemos o carinho de todos vocês com essas mensagens lindas. Agradecemos a presença de todos que estão aqui, permitindo que eu entre no lar de cada um. Muito obrigada, muita gratidão. E logo vamos plasmar essa nossa terra, já tendo vencido a pandemia, para podermos nos encontrar, nos abraçar, para podermos seguir adiante nas nossas missões, a missão de cada um, o resgate de cada um. Mas juntos, tudo fica mais leve. Uma boa noite a todos, até amanhã. Recebam o meu abraço.